Boa noite, boa tarde, bom dia, porque essa live que está começando nesse exato momento vai ficar disponível a partir de amanhã aqui no Instagram, no nosso canal do Bio2, no YouTube e também no Facebook. O meu nome é Sheila e facilito grupos de biodança com o facilitador Esteban. Somos o Bio2 Biodança. Hoje é um dia muito especial, a live de hoje ela é muito especial porque a gente vai conversar com o Esteban e ele vai nos contar a história dele. Ele vai nos contar um pouco de como ele conheceu a biodança e um pouco da sua história, né? Aqui no Brasil, na Argentina, enfim, vai ser uma live bem gostosa. Nós somos eu e o Esteban, facilitamos grupos de biodança aqui em Brasília e a proposta do Bio2 Biodança é ajudar você a ser protagonista na sua vida e a expressar com liberdade quem você é. Nada mais, nada menos do que isso, porque quem você é já é maravilhoso. Vamos lá. Ele está chegando aqui presencialmente. Boa noite. Ao vivo. Então, estou disposto a responder as perguntas sobre a minha saga, a minha história com a biodança, a minha história de vida e minha história de vida na biodança, porque que amo tanto esse sistema maravilhoso. E é isso que a gente está querendo saber, essa vida real do Esteban. Queremos saber um pouco mais sobre, que você nos conte como é que foi isso. Primeiro, de onde você vem, né? Com todo esse sotaque aí, o Fabrício já deu um spoiler aí que você é argentino. Você nasci na Argentina, em Buenos Aires, há um tempinho atrás, né? Bastante tempo atrás, estou com 60 anos agora, então já há muito tempo. E cresci na Argentina, fui criado no interior, apesar de ter nascido em Buenos Aires, mas passei grande parte da minha vida, os primeiros 30 anos da minha vida, ou 28 anos da minha vida, em Buenos Aires. Entre idas e voltas também morei aqui, fiquei bastante tempo aqui no Brasil, no Peru também. E então, isso, eu vim para morar aqui no Brasil, sempre. Eu venho ao Brasil desde o ano, assim, a maior parte eu vejo que a Lúcia está aí, a Lúcia não tinha nem nascido. Quando eu vim a primeira vez aqui no Brasil, eu vim aqui no Brasil a primeira vez no ano 78, há muito, muito tempo. Eu sempre fui apaixonado pelo Brasil e pelas pessoas do Brasil, pela música e posteriormente pela biodança, que eu conheci a biodança aqui no Brasil. E sempre tive comigo que ia acabar morando no Brasil, que era meu desejo, era meu sonho, um grande sonho, apaixonado pelo idioma, pelas pessoas, pelo movimento, como todo estrangeiro, pelas praias do Brasil, pela geografia, pelos morros, pelas cachoeiras, pela maravilha que é o Brasil. O Brasil é maravilhoso, é o melhor lugar do mundo, sem dúvida. Aí eu sempre tive assim, o desejo enorme de morar aqui no Brasil e normalmente eu passava muito tempo aqui no Brasil. E por que vinha morar aqui no Brasil? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Você não gosta da Argentina? Eu adoro, eu gosto muito. Gosto muito, é meu país de origem e gosto muito, muito. Mas gosto muito também do Brasil. E eu costumo falar que eu sou mais... no grupo a gente tem estrangeiros, né? Temos Donald, que é dos Estados Unidos, né? Estadunidense. Depois Alexandre, que é de Portugal. Aí eu costumo sempre brincar, e inclusive como ex-aluno, sou professor de espanhol, trabalho na Secretaria de Educação, na rede pública, né? No Centro de Língua. E eu sempre costumo brincar que sou mais brasileiro que vocês, que os brasileiros, que eu escolhi ser brasileiro. Vocês nasceram aqui, naturalmente brasileiros, mas eu não, eu escolhi ser brasileiro. E um detalhe, você é brasileiro naturalizado. Eu sou naturalizado porque por lei, para poder assumir um concurso público, né?
eu tenho que ser brasileiro nativo, né? Ter nascido aqui no Brasil ou me naturalizar. Aí quando passei no serviço público, no ano 2005, já morava aqui em Brasília, porque morei bastante tempo em Minas Gerais, depois vou contar toda essa saga. Aí eu tive que me naturalizar assim, correndo, é uma documentação, uma tramitação que demora bastante tempo, mas eu já tinha residência permanente, que dá direito a praticamente todas digamos assim, as ações cíveis, né? De poder votar, de poder trabalhar, ter carteira de trabalho, eu tinha todas essas possibilidades, mas para assumir em um concurso público, a gente tem que estar naturalizado. Aí eu me naturalizei, consegui me naturalizar a tempo de tomar posse. Tomei posse na Secretaria de Educação do GDF, né, do Distrito Federal, e trabalho até hoje como professor de espanhol. Mas o que te trouxe? Você já tinha vindo aqui ao Brasil várias vezes, inclusive morou um tempo na Bahia. Sim, já tinha permanecido muitas vezes. Vindo algumas vezes aqui, atraído por todas essas belezas, por todos esses encantos. Sim. Mas parece que houve um encanto maior. Alguma coisa te pegou de jeito para você vir morar aqui. Sim. Esses encantamentos e essa paixão pelo Brasil não excluía as pessoas, principalmente as mulheres brasileiras. São as mulheres mais bonitas e maravilhosas do mundo. Aí acabei casado com uma brasileira, em Minas Gerais. Fui morar em Minas Gerais, morei 12 anos em Minas Gerais. Meus filhos são brasileiros e nasceram, participam do nosso grupo de biodança, Pablo e Ana Laura, e eles nasceram no interior de Minas Gerais. Aí fui morar em uma cidade no interior de Minas, chamada Ipatinga, no leste de Minas Gerais, uma cidade industrial, muito povoada, com muitas pessoas, mas com um jeito de cidade Minas Gerais, né, gente? Com um jeito de cidade bem interiorana, bem do interior. Aí morei 12 anos, quando estava casado ainda com a mãe de meus filhos, e moramos 12 anos em Minas Gerais. Nesse meio tempo morei praticamente 2 anos em Belo Horizonte, uma cidade que também amo, adoro de coração. Belo Horizonte, Salvador de Bahia, várias cidades que eu gosto muito, sem contar Brasília, né, que é meu lugar no mundo. Isso é muito interessante, Esteban, porque a sua história é uma história que você está contando até agora, é de alguém que morou em muitos lugares, inclusive em outros países além da Argentina e do Brasil, morou no Peru também, né? Então você teve essa oportunidade de conhecer muitos lugares e fazer uma escolha, né? Sim. Então você escolheu o seu lugar no mundo a partir desses encantos, do que lhe atraía, do que lhe encantava. Eu acho isso muito, vou usar a palavra de novo, encantador. Me encanta a sua história. Sim, porque realmente eu me propus viajar e conhecer lugares e sair digamos assim, do caminho que é traçado para a gente. Para todos nós, crescemos, vamos para o ensino médio, quem pode, né? Quem não tem que trabalhar muito, jovem, até criança, vai para o ensino médio, depois vamos para a faculdade, fazemos faculdade, começamos a trabalhar, casamos, temos filhos e levamos aquela vidinha que é um caminho praticamente reto, uma linha reta que a gente faz. Eu briguei com essa linha reta já bem cedo, já com uns 15 anos mais ou menos, já comecei a brigar já com essa proposta que vem traçada digamos assim, de fábrica. Quando a gente nasce, vai crescendo, passa a adolescência, já tem todo o caminho, o que se espera da gente. Aí eu queria descobrir... Então qual era o seu desejo aí? Era descobrir o que te movia, o que te queria? Sim, qual era o seu desejo? Por que sair dessa linha reta? Porque meu desejo era descobrir uma vida mais plena. Descobrir uma coisa conhecer vários lugares, várias
várias pessoas, lugares, culturas, idioma, para depois sim poder escolher, para depois sim, sempre tive isso comigo, de não fazer, eu nasci aqui, eu vou continuar aqui, vou fazer o que se espera de mim. Eu não sabia, ou não queria saber, aliás, o que se esperava de mim. Eu queria saber o que eu desejava. E não tinha as coisas tão claras. Então, o que você está dizendo é que o seu desejo era descobrir quais eram os seus desejos. Claro. O que fazia sentido para você. Sim, e o que me levava a viver hoje em dia a gente fala vivenciar, né? Na biodança falamos muito isso, uma vida mais plena, uma vida mais vital, que eu pudesse escolher o lugar onde morar, com quem morar, essas 3 perguntinhas básicas da biodança, onde quero morar, com quem quero morar e o que quero fazer, né? Me lancei a aventura de descobrir isso para mim. Então, a Marlene está perguntando, você nasceu em que cidade da Argentina? Nasci em Buenos Aires, nasci em Buenos Aires, fui criado no interior, na casa de uns tios, durante parte da minha infância, mas eu nasci em Buenos Aires, sou porteño, como a gente fala, que nasce em Buenos Aires. E como que era esse porteño, esse argentino, quando chegava ao Brasil, né, e ficava encantado? Aí eu tenho milhões de histórias, porque tinha algumas coisas, eu conto para meus alunos, já contei para a Sheila, a minha companheira querida e amada, muitas vezes, para meus filhos. Tinha algumas coisas que a gente gostava muito aqui no Brasil, que eram, por exemplo, a cerveja. A cerveja era uma coisa assim, que a Argentina, como o clima mais frio, a maior parte do ano frio, então aí na Argentina a gente tem mais costume de vinho, sabe? Então todo argentino entende um pouco mais de vinho e tomamos vinho, e o vinho mais agradável para o clima frio, e a cerveja não era muito boa, era uma cerveja mais pesada, mais densa, meio a gente não tomava como toma aqui, estupidamente gelada. E a cerveja não era tão agradável, tão gostosa. Então era cerveja e coxinha. Gente, coxinha é uma maravilha. Coxinha eu acho que não tem estrangeiro nenhum que não gosta de uma coxinha. Nossa, coxinha, você não sabe o tesouro que é uma maravilha. Então, as primeiras vezes que vinha, era muito jovem, era praticamente adolescente, tinha 18 anos, 17 anos, 20 anos. Aí, como todo adolescente, super duro, liso, sem dinheiro, né? Aí, na época, nós que somos pobres, agora entrou Misael é multimilionário, mas nem todos somos como Misa, né? Álvaro entrou também. Sejam bem-vindos. Ana Laura também entrou. A Marlene também está aí, fazendo perguntas já. Então, a gente viajava de ônibus, então 50 horas, 2, 3 dias de viagem de ônibus de Buenos Aires até o sul do Brasil, até Rio de Janeiro. Salvador era um lugar muito remoto. Às vezes a gente chegava até a Bahia, até Salvador, mas em geral era até Rio de Janeiro, de São Paulo, a praia de São Paulo, litoral paulista, litoral sul carioca, o Fluminense. Aí a gente ia, Florianópolis, cheio de Argentina, né? A gente ia a essas praias e a gente ia descobrindo o Brasil, descobrindo um trópico verdadeiro, que lá na Argentina a gente tem praias de água congelada com vento muito forte, fortíssimo, que joga areia assim, a pressão na gente. Então é um falso trópico. As cidades são maravilhosas, Mar del Plata, a cidade de Balneária, Necochea, são cidades muito, muito bonitas, muito charmosas e muito aconchegantes, mas a experiência de tomar banho nesse mar congelado, muito misturado com o Rio da Plata e tudo, era bastante traumática comparada com o Brasil. Então a gente chegava aqui
E vínhamos de ônibus, passávamos na fronteira, por exemplo, do Uruguaiana, Paso de los Libres, do lado da Argentina, e aí pegávamos um ônibus para atravessar a fronteira, um ônibus local, um coletivo, um ônibus local, para atravessar a fronteira e chegávamos assim 5 ou 6 horas da madrugada na rodoviária de Uruguaiana, uma rodoviária pequena, ao menos na época era bem pequena, né? E esperávamos que ao meio-dia, assim saía o ônibus que ia para Porto Alegre ou para o sul, Torres, essas praias do sul, né? Ou Florianópolis, aí esperávamos às vezes meio-dia lá e a gente tomando cerveja e comendo coxinha. Aí os gaúchos olhavam para a gente porque eles iam tomar o chimarrão ou iam tomar o café da manhã, né? E aí a gente estava comendo coxinha e tomando cerveja. 6 horas, 7 horas da manhã. E a dona do lanchonete, ou a atendente do lanchonete, ela fritando coxinha para os argentinos. E haja coxinha. A cambada argentina tomando cerveja, 5, 6 horas da madrugada, abria a lanchonete só para atender a gente. Histórias muito divertidas do encantamento e da chegada aqui no Brasil, as primeiras vezes, né? Sandra da Plana Luz Yoga entrou. Sandrinha, seja bem-vinda. Acupunturista Edson, seja bem-vindo, Edson, boa noite. Estamos aqui contando histórias, Esteban está nos contando um pouco da sua história, de como ele veio para o Brasil, depois ainda vai nos contar como foi essa chegada na biodança, ainda não chegamos lá. Como descobri a biodança. E hoje o entrevistado é o Esteban Carlos Esteban Figueiredo, que é facilitador de biodança aqui em Brasília, facilita junto comigo Bio2 Biodança. E aí o Fabrício está perguntando, e você vivia do quê? Vendia artesanato? Quer dizer, com essa vida, né? Essas viagens e tudo mais, você mesmo disse que era duro, não tinha, boa pergunta, não tinha dinheiro. Como é que vivia de quê? Quais eram essas dificuldades? Como é que você... Uma boa pergunta, amigo Fabrício. No começo, e praticamente todo o tempo, até vir a morar definitivamente aqui no Brasil, eu trabalhava durante um tempo, assim, meses, um ano até, trabalhava lá na Argentina, trabalhava bastante e chegava aqui, juntava um dinheiro, chegava aqui e ficava um tempo, e depois eu não queria voltar, muito menos queria voltar para trabalhar lá, porque eu estava aqui na glória, na maravilha que é o Brasil, né? Nas praias brasileiras, e estava aos poucos administrando e torrando esse dinheirinho que eu tinha ganho durante um ano de trabalho. Trabalhava duro para poder vir aqui, esticava o dinheiro o mais possível, mas já chegou uma hora que eu não queria voltar mais, Aí tive que inventar uma questão que realmente o Fabrício adivinhou aí. Eu acho que ele já sabe uma pontinha da história. Aí comecei a fazer brinco, comecei a fazer colares, aprendi a fazer artesanato e aí fui ficando. Vendi um brinco aqui, um colar a colar e aí era a maneira que encontrei de minimamente me sustentar aqui para delongar e demorar um pouco mais a volta para o trabalho, para a Argentina e para as obrigações lá e para poder juntar dinheiro novamente. Mas acabava fazendo, juntava um dinheirinho, voltava para aqui, ficava uns meses aqui, voltava para lá, para a Argentina, e assim foi. Fiquei uns 10 anos nessa, até que conheci a mãe de meus filhos, começamos a namorar, ela em Minas Gerais, eu em Buenos Aires, mas aí já teve um planejamento de formar uma família, de a gente casar, de uma união. E como, obviamente, ela jamais iria morar em outro país, não estava preparada para isso, ou simplesmente não era de interesse, não era viável para ela, aí eu que vim morar aqui. Eu vim morar aqui sem maiores problemas, porque, como falei anteriormente, era um dos meus desejos de vida.
morar aqui no país, morar aqui no Brasil. Então você veio movido por esse desejo, que aí mudou o desejo. Interessante como o desejo muda. Então tem um momento que o desejo é viajar, é conhecer as praias, é atraído por esses encantos. Depois esse desejo de estar mais próximo dessa mulher que te encantou e que te atraiu de vez para o país. E depois até esse desejo de formar uma família. Sim. Então o desejo ele muda também, né? E como você foi sempre indo atrás dele, correndo atrás dele, sim, na busca da sua vontade, do seu desejo. Sim, o que realmente me fazia sentir vivendo uma vida mais plena, né? Uma vida na qual realmente eu procurava, sabe, não satisfazer um desejo. Tinha também a cerveja, a coxinha também tinha o desejo mais imediato, mas tem os desejos mais duradouros, os desejos mais de vida, né? Aquelas 3 perguntinhas, onde, como e com quem. Então, como eu já sabia, eu já tinha no meu coração que queria morar aqui no Brasil, foi também uma maneira de realizá-lo, né? Consciente e inconscientemente, eu acho que as duas coisas me encaminhei para formar uma família aqui no Brasil e foi maravilhoso, foi muito bom morar no interior de Minas Gerais durante um tempo. E só que esse desejo, depois que, como todos os desejos que são um motor da vida humana, né? Depois que a gente cumpre o desejo, a gente começa a querer outras coisas, claro, né? Claro. E muitas vezes muda o objetivo, as metas que a gente tem na vida. Então, aí conheci a biodança. Mas antes de você falar de como conheceu, né? Como foi que a biodança chegou aí, né, na sua vida, eu queria dar as boas-vindas à Cláudia Leão, entrando de Minas Gerais. Sim. Você estava falando que morou, né, em Minas, que seus filhos são mineiros, nasceram no interior de Minas. Sim. Né? Inclusive a minha filha está aí, Ana Laura. Ana Laura está aí, mineirinha também. E entrou a Cláudia, querida, que é mineiríssima. E boa noite, Cláudia. Boa noite. Bem-vinda aqui à nossa roda. Já me chama de argineiro, argentino mineiro. Argineiro, gostei. O argentino brasileiro. Pode ser também. Aí está. Também recebemos aqui a Dani, que entrou. A Dani está aí. Boa noite, Dani. Então, é isso. Então, você estava no interior de Minas, se casou com uma mineira e tinha 2 filhos nesse momento. E foi aí que... Um pouquinho antes do meu primeiro filho, Pablo, nascer, uma amiga muito querida, que agora, pelas voltas da vida, tem tempo que eu não encontro com ela, bastante tempo, ela me apresentou a biodança. Foi de uma maneira muito, muito interessante, porque estávamos num encontro cultural. Eu participava ativamente do movimento cultural da cidade de Ipatinga. E ela, nos encontramos, começamos a conversar, e ela, quando nos despedimos, ela me falou: eu posso te abraçar? Posso te dar um abraço? Eu achei muito estranho, porque é assim, brasileiro em geral tem mais contato físico e tudo mais, mas mineiro é um pouquinho mais reservado. Aí eu não conhecia ela muito. E aí ela me deu um abraço, que nunca vou esquecer. Foi um abraço maravilhoso. Aí eu fiquei foi esse abraço que te pegou. Eu fiquei pensando: nossa, como essa mulher abraça desse jeito, eu quero ser abraçado assim. Aí na época, eu estou falando do ano 91, 1991, na época ainda não tínhamos internet, não tinha computador, não tinha celular, nada disso. Aí eu recebi, ela tinha pego meu endereço no grupo um grupo que nós tínhamos de um movimento cultural. Aí ela mandou uma cartinha, se eu queria conhecer a biodança. Uma cartinha? Mandou uma carta que chegou pelo correio. Uau, não foi pelo WhatsApp? Não foi? Não tinha nada disso na época. Então eu recebi uma cartinha me convidando para uma sessão de biodança.
para a gente fazer violão. Eu falei, nossa, tem aquela mulher, aquele abraço. Então eu vou, porque eu tenho que aprender a abraçar assim. E também eu quero esse abraço. Eu quero receber mais desses abraços dela, dos colegas dela, das colegas dela. Claro, eu quero ir mais. Movido pelo desejo, né? Aí eu falei, eu quero muito mais disso. Mas as pessoas estão falando aqui. A Ana Laura falou, emocionada aqui. Oh, ela está emocionada com a história. Com a história do pai dela, né? Que é a história dela também. A história dos nossos antepassados também fazem parte da nossa história, claro, da nossa raiz, claro. Claro, Ana. E a Lúcia Barros está falando aqui também. A Lúcia falou... essa chamada e sua forte identificação com o Brasil e com as coisas daqui pode ser algo assim como você ter alma brasileira. Com certeza. Só alma não, viu, Lúcia? Coração e muito mais. É muito brasileiro, muito brasileiro. Eu não percebo muita diferença. Meus alunos sempre me perguntam, Lúcia, onde que você gosta mais? Para mim eu gosto, não são lugares diferentes para mim. São lugares que fazem, porque eu sinto como meu lugar, meu país, né? Já acabou essa questão de que são lugares diferentes. Só no futebol que é diferente. Só quando surge o futebol, obviamente, eu vou torcer para... Bom, qual é a próxima pergunta? É bom não entrar. Então, a Cláudia diz, mesmo de longe esse casal abraça com toda a ternura. Que bom, Cláudia. Que bom. Sinta-se abraçada com muito carinho e ternura. E ela fala, amo o Bio2. Sim. A Ana Laura disse que sim. Sim. É também a história dela, com certeza. Então, lá em Patinga, você recebeu esse abraço e essa carta convite e foi lá receber mais abraço. Conhecer... Fui. Afinal de contas, o que era isso? O que era essa biodança? E conheci da mão de um casal também. Era um casal de facilitadores? Nós somos um casal de facilitadores que facilitamos juntos. O Bio2 é um casal, Sheila, a entrevistadora de hoje e o entrevistado. E era um casal, era Vitor Hugo, que também, casualmente, ele é peruano, ele não é brasileiro. E ela é brasileira. Ela é mineira, brasileiríssima, Márcia. Muito, muito queridos, eles moram em Uberlândia. Tem tempo que eles pararam de facilitar biodança, mas moram no meu coração. E eles que me apresentaram muito mais do que aquele abraço maravilhoso. Muito mais, me apresentaram um mundo de carinho, um mundo de contatos afetivos, um mundo de prazer, um mundo de correr e alcançar os desejos. O Rolando Toro, o criador da biodança, sempre falava que o paraíso é aqui, tem que ser aqui, não precisa morrer para em outras encarnações, em outra vida, não, é a vida que nós temos e se somos realmente biocêntricos, temos que fazer questão de viver essa vida plenamente e saber e descobrir e vivenciar profundamente onde queremos viver, com quem queremos viver e o que queremos fazer. A vida é curta, passa rápido. Então, a biodança me abriu essa porta e em um momento no qual eu já não estava tão confortável naquela cidade. Isso que eu ia te perguntar, Esteban, porque assim, na sua história que você contou aqui até agora pra gente, você sempre já foi uma pessoa que corria atrás dos seus desejos, que ousou a sair daquela linha reta, como você colocou, mais ou menos previsível, né? Que a vida tem um script, né? Já mais ou menos programado, né? Sim. E você ousou fazer diferente, se encantar, mudar de país, mudar de cultura, de língua, ir atrás dos seus desejos, né? Uhum. Então, é um ato de grande ousadia, porque a gente sabe que quando a gente muda de cultura, de país, né? Existem muitas dificuldades aí também, né? Tem então você se lançou. Então você sempre foi uma pessoa que esteve atrás dos seus desejos.
Mas o que a biodança, nesse caso, trouxe para você de diferencial? Porque nesse momento você foi atrás desse abraço e, como você disse, encontrou mais do que um abraço muito bom, né? Então, o que a biodança trouxe para você nesse momento? O que a biodança trouxe para mim, e de maneira permanente, tenho certeza hoje que para sempre na minha vida, é uma possibilidade de mudar o mundo. E também minha vida, né? Que está dentro do mundo. De mudar o mundo para um mundo mais justo, um mundo mais amoroso. Depende da gente, mas é uma ferramenta muito importante. Não é a única, não é excludente, mas a biodança é uma possibilidade, depende do que a gente faz com o sistema, né? Claro. Mas é uma possibilidade muito, muito importante, muito interessante, de uma reconexão afetiva e de realmente o Rolando Toro, o criador da biodança, ele não gostava de falar que a biodança era revolucionária. Ele falava que era evolucionário. Evolucionário. Que era uma possibilidade de evoluir e não de revolucionar. Mas eu ainda acredito que a revolução do amor, uma revolução do afeto, é muito mais duradoura, propõe uma mudança muito mais radical e muito mais vital para a humanidade, que é a mudança da ideologia, a substituição de uma ideologia pela outra. Então, a biodança, para mim, é uma ferramenta para mudar o mundo. E bom, o que aconteceu depois, né? Sim. O que aconteceu? Aconteceu que, bom, eu já não estava tão confortável em uma cidade no interior de Minas Gerais. Eu gostava muito da cidade e tudo, mas eu achava que meus filhos iam ter que seguir uma linha reta. Olha aí. Eu não queria isso para eles. Eu achava que meus filhos... eu tinha certeza, pelo que eu estava vendo aí, que se configurava que eles iam crescer, a minha filha ia engravidar, ia ter filhos, ia casar com um peão da usina, ou com um engenheiro, com alguém que trabalhasse nessa usina siderúrgica que atravessava toda a cidade, e por aí ia ficar a vida deles. As pessoas que mais eu amava no mundo, que amo até hoje, as pessoas que mais amo. Então não queria isso para eles, queria que eles tivessem a possibilidade de escolher outros lugares, uma vida mais ampla, né? Como você teve a possibilidade de escolher? Sim. Aí, para não ficar tão restrito, aí comecei com a mãe de meus filhos, na época, a planejar morar em outra cidade. Moramos um tempo, principalmente morei um tempo, eu sempre mexi com comércio também. Então, como livre vendedor, representante de algumas firmas, eu sempre eu estava vendendo produtos e fui morar em Belo Horizonte um tempo, morei em BH um tempo. Também não deu certo, não conseguia me estabelecer laboralmente e sempre dando aula particular. Aulas particulares, mas nunca dava, digamos assim, em bom português, nunca dava muita bola para isso das aulas, até porque naquela época ainda as pessoas não aprendiam espanhol, não era muito comum, estava começando a ser incluído nos vestibulares, não era, e ninguém queria aprender espanhol como língua estrangeira, todo mundo era só inglês ou raramente o francês. Espanhol não tinha ainda, digamos assim, mercado. Então não era uma possibilidade de profissão do que eu queria fazer. Podia até querer, mas isso não ia me fazer estabelecer financeiramente e laboralmente na minha vida. Então, em Belo Horizonte eu já comecei a ver essa possibilidade de mudança de cidade, de mudança. Né? E aí é interessante isso que você está falando, porque agora o desejo não é só o desejo em relação à sua vida, você. Agora você tem filhos e você começa a ter desejos, né, que incluem esses filhos, né? Sim. O desejo de possibilitar a seus filhos a possibilidade de
fazer suas próprias escolhas. Sim, de não com estar certeza. num lugar mais limitado, né? Com esse, digamos, esse script da vida tão definido, né? Possibilidade de que eles tivessem os próprios desejos e as próprias escolhas. Com certeza, interessante com certeza. isso. Concretamente com a biodança, o que aconteceu, a minha ida para Belo Horizonte também está marcada pela biodança, porque o casal que apresentou a biodança para muitos de nós, não somente eu, éramos um grupo de mais de 20 pessoas, que ficamos encantadíssimos com a biodança. Eles moravam e moram até hoje em Uberlândia, e aí eles saíram de Ipatinga. Eles ficaram uns 2 anos, apresentaram a biodança, todo mundo ficou de água na boca, maravilhado, e eles foram embora. E aí não tinha mais biodança. Aí muitas pessoas mesmo, umas 15 pessoas começaram a fazer formação para ser facilitadores de biodança em Belo Horizonte, que era a escola mais próxima. E eu não fui nessa primeira leva, porque na formação de biodança a gente demora até terminar uma turma, não tem turmas concomitantes, turmas paralelas ou simultâneas. Aí tem que acabar uma turma para começar a outra. Então, na turma seguinte, eu já tomei a decisão de fazer formação. Mas fazer formação em biodança principalmente para poder dançar, não somente porque eu queria. E por que a biodança? Qual foi o benefício imediato? Por que você ficou... Todos os benefícios que a gente fala nessas lives, mas principalmente, não é casual que não somente eu, né? Muitos de nós, muitos de nosso grupo, de nosso grupo original de biodança que tínhamos com Márcia e Victor Hugo, corrimos atrás e fazíamos 200 quilômetros por mês para encontrar-nos com a biodança, porque abria um portal enorme com relação à vida, o que era a vida naquela cidade do interior de Minas Gerais. Era abrir uma porta para a vida, se sentir mais vivo. Muito mais. Não é que em Ipatinga as pessoas não estejam vivas, só que dava uma possibilidade de viver a vida mais plenamente, que é o que a biodança possibilita. Você sempre gosta de contar essa história, eu, claro, já ouvi ela algumas vezes, que vocês faziam 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar, para fazer biodança. Para fazer biodança, para fazer a biodança ocorria em Belo Horizonte e você morava em Ipatinga, no interior. Então, e hoje a gente vê, às vezes a gente tem um grupo de biodança aqui na Asa Norte, e algumas pessoas, porque moram na Asa Sul, não fazem biodança, querem fazer biodança na esquina de casa. Então não vem na Asa Norte. Porque fica... Nossa, eu fazia 400 quilômetros por semana. Porque teve uma época que não era somente a formação, uma maratona uma vez por mês, uma maratona em final de semana de biodança. Era toda essa semana. Grupo regular, né? Fazia grupo regular e fazia 400 quilômetros por semana para poder fazer biodança. Fazer grupo regular de biodança. Quando eu conto isso, as pessoas falam, não é possível, que loucura, como pode ser? A esse ponto chega a paixão pela biodança, por isso que a biodança propõe, que é quais são os benefícios? Uma vida mais plena, se sentir mais vivo, se sentir indo além dos limites, crescendo, e melhorar organicamente, se sentir com mais disposição para a vida, com mais vitalidade, melhorar a frequência do sono, uma série de benefícios que a gente sempre fala aqui nas lives, né? E que são concretos e reais, e eles não demoram muito para chegar para a gente. Aí a gente qual é o mistério? Eu quero continuar fazendo, eu quero continuar. E isso nos movimentou e nos foi uma mola propulsora para a gente ir a fazer formação. Então vamos fazer formação. Vamos fazer formação e aí ao menos uma vez por mês temos biodança assim na veia. Então, fazer a formação para ser facilitador. A Cláudia está falando isso que é amor, biodança, Cláudia.
Pois é. Eu diria que isso é amor à vida, né? É uma fonte possível, né? De mais vida, de se sentir mais vivo. E levar essa possibilidade desse abraço, que foi o primeiro contato e o que lhe chamou, né? Esse primeiro convite, né? Para a vida, para o dia a dia, né? Não ficar no salão de biodança essa vida, mas levar para o seu dia a dia, né? Essa transformação de fato na vida. E por que facilitar a biodança? Por que se tornar facilitador de biodança? Porque esse novo desejo, né? Como você já colocou, os desejos vão mudando ao longo da vida. Sim. Por que esse novo desejo? Essa possibilidade de levar para outras pessoas, isso que me faz também. Acho que é o que movimenta, é a mola propulsora, como eu acabei de falar, que mexe em nosso coração, em nossa vida. Quando fazemos biodança durante um tempo, alguns escolhem somente participar do grupo regular, mas muitos de nós escolhemos e queremos levar isso para as outras pessoas, para nossa família, para nosso local de trabalho, para nosso bairro, para as instituições nas quais trabalhamos ou temos contato, para o mundo em geral. Queremos que a humanidade aproveite essa boa nova, né? Essa novidade. Aí, E então você começou a facilitar, concluiu a escola? Eu concluí a escola e, paralelamente com a escola, eu estava continuava trabalhando principalmente com comércio. Tinha uma fábrica de produtos de limpeza, eu mesmo fabricava e vendia também, fazia todo o circuito, todo o processo, em Ipatinga ainda. E também comecei a fazer o curso de formação em letras, né, para ser professor também. Foi mais ou menos aí que você veio para Brasília? Um pouco antes já tinha começado a trabalhar nos 3 pré-vestibulares que tinha na cidade, em Ipatinga. Comecei a trabalhar como professor. Isso me dava uma possibilidade, uma renda para ao menos pagar a faculdade e os gastos. E depois comecei a trabalhar numa faculdade também, como professor. E nesse meio tempo, a mãe de meus filhos passou num concurso muito importante, muito interessante, para trabalhar no ministério aqui em Brasília. E aí se iniciou a saga de Brasília. Como meu trabalho e meu curso superior, eu podia trazê-lo para aqui e continuar aqui. E realmente o concurso no qual a mãe de meus filhos tinha passado era muito interessante, em nível de renda e tudo, e Brasília dava todas essas possibilidades que eu queria ter, né? Uma cidade maior e que eu queria oferecer para meus filhos, principalmente para meus filhos. E também tinha biodança em Brasília. Então aqui a Claudinha está dizendo, e vocês compartilham vida em seu grupo regular. Sim, porque é uma ressonância, Cláudia, é uma ressonância. A gente, quando se sente mais vivo, a gente torna mais vivo o outro também. Na verdade, a gente amplifica, né? É como se fosse um padrão, uma ressonância que amplifica a vida, não só da gente, mas de quem está em nosso redor. Né? Contagia no bom sentido. É contagiante, no bom sentido. Com certeza. Vida traz mais vida, né? Com certeza. A vida, ela alimenta, ela nutre e ela amplia mais. A gente passa a não se conformar com uma migalha, né, de vida. Com migalha de vida. A gente quer uma vida mais plena, uma vida mais vivida, mais vivenciada, como a gente costuma falar. Com mais sentido, né? Como a gente costuma falar na biodança, mais vivenciada, mais plenamente. Aí então, aproximadamente no ano 2000, eu já comecei a faculdade, estava já trabalhando bastante com as aulas também de espanhol, continuava trabalhando com comércio, e aí trabalhando muito mesmo, e estudando à noite em outra cidade distante também, de Ipatinga, em Caratinga, né, numa cidade diferente. Aí também viajava para estudar, para fazer o curso, a minha formação como professor de espanhol.
E aí surgiu a possibilidade de vir a morar em Brasília. Aí eu abraçamos, a família abraçou como um todo, e aí eu vinha, já tinha terminado as maratonas, tinha feito 2 estágios, eu fiz 2, e tinha feito uma formação em projeto Minotauro, que eu fiz com a diretora da escola, a Maria Lúcia Pessoa, que é a diretora da escola de Belo Horizonte, e com o criador da biodança, com Rolando Toro. Foi uma experiência muito, muito boa, maravilhosa. E aí vinha morar em Brasília. Quando vinha morar em Brasília, pensei assim, que maravilha, não vou ter que fazer 400 quilômetros para fazer biodança. Aí, fazendo 3 ou 4 quilômetros só, já podia fazer biodança toda essa semana. Mas aí eu me afastei da possibilidade de facilitação pelo seguinte: tinha que me estabelecer novamente, começar de zero, a me estabelecer laboralmente, comercialmente. Deixei de lado o comércio e já me dediquei às aulas de espanhol. Então, ainda dando aula nos cursos de idioma, ganhava muito pouco, mas dava para pagar a faculdade, concluí o meu curso de letras, terminei, sou professor de espanhol, professor de português, mesmo que não saiba falar, mas até hoje não aprendi a falar, mas sou professor de português. Um argentino pode português. Ser professor de português. Aí quando estava concluindo, passei no concurso para trabalhar na Secretaria de Educação no ano 2005, e aí me estabeleci já mais firmemente como professor de espanhol, trabalhando na Secretaria de Educação. Fui trabalhar na UNB, na Federal aqui, né, na UNB, na Universidade de Brasília. Fiquei bastante tempo trabalhando, muito mesmo. E teve uma época que, por motivos de saúde dos meus filhos, então eu me afastei um pouco da biodança, me afastei uns anos da biodança. Me afastei assim, não fazia nem grupo regular, tinha contato com as pessoas, travei contato com as pessoas aqui, tenho amigos queridíssimos até hoje, muitos deles são facilitadores ou facilitadoras, e essa foi mais ou menos a história. Então, até chegar ao Bio 2, né? Até chegar à nossa... Isso que ia colocar. E o Bio 2? O Bio 2, quando eu já estava bem estabelecido na escola, estava trabalhando na escola que eu queria, porque foi um processo bem demorado, né? Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação, mas trabalhar em uma escola que não era a escola que eu mais queria, não ficava perto da minha casa. Aí eu consegui a lotação na escola que eu sempre quis trabalhar, que mais queria trabalhar, que é pertinho da minha casa e tudo. E aí dentro da escola surgiu a possibilidade, algumas pessoas já faziam biodança ou tinham experimentado a biodança, falando: Estevam, você é facilitador, por que você não começa a fazer biodança aqui? Como aqui? E aí uma grande querida amiga, que é a Letícia, era diretora da escola na época, e ela me falou: faça um projeto, vamos fazer um projeto, vamos levar isso, dividir isso, oferecer isso para os colegas. E era um projeto social? Era um projeto social que futuramente poderia ser implementado na escola para os alunos, não sob a tutela, digamos assim, o acolhimento da Secretaria de Educação, do GDF, né? Não com um viso legal, digamos assim, mas sim como um projeto da escola, um projeto pedagógico da escola, de inclusão social. Aí apresentamos o projeto, Sheila já estava terminando a formação dela, aí decidimos apresentar o projeto, apresentamos o projeto, foi aceito, e começamos com um grupo. A Sandrinha, que está aqui, eu não sei se está ainda, mas ela tinha entrado, foi nossa primeira participante de grupo, sempre falamos que é nossa primogênita, querida, muito querida, era colega, professora de inglês, que já tinha sido aposentada esse ano que a gente começou,
E no ano 2017 a gente começou, agora está fazendo 6 anos. 6 anos, né? agora em agosto. Agora em agosto estamos fazendo aniversário de Bio2. Oi! Olha aí a nossa primogênita. Nossa queridíssima Sandra. Aí começamos a facilitar a biodança e começamos, como sempre, a biodança sempre é assim. Começamos com um grupo bem pequenininho e depois foi crescendo, foi aumentando e a biodança é coração de mãe. Quanto mais pessoas chegam, mais gente chega e mais gente e mais gostoso fica o grupo, e mais diverso fica o grupo, e mais cheio de vida. Então, é realmente uma maravilha facilitar a biodança. E a Sandra fala, estou aqui, amores, está mesmo, está no nosso coração, Sandra. Está definitivamente no nosso coração. Aí, então, começamos com o Bio2 e depois chegou a pandemia, né? Ficamos... Sim. Primeiro era um projeto, hoje é uma realidade incontestável. E durante 2 anos de pandemia, o Bio2 aconteceu online. Sim, aconteceram aulas online. A Cláudia está aqui, a Cláudia de BH dançou com a gente. Sim, sim. E foi aí que o Bio2, aí a Sandra está dizendo, a biodança me transformou. Que bom, que bom. E a Cláudia está aqui, né? Foi a Cláudia dançou com a gente nesse período da pandemia. Sim. E foi muito interessante que, apesar de toda a limitação, porque era feito online, né? Não podia ser presencial, na verdade houve uma ampliação. Foi isso? Uma ampliação porque tínhamos pessoas dançando com a gente do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo. Então, era uma grande roda, na verdade. Então, o que veio nos limitar, na verdade, nos ampliou, né? Veio nos ampliar também, e é por isso que a Cláudia hoje está aqui com a gente, né? Que foi um encontro aí nesse momento de pandemia. Então, com esse desejo de levar boas novas, que não são tão novas, né? Porque a biodança já tem aproximadamente 60 anos, como ciência, e a biodança é uma ciência bastante nova, né? Como ciência, mas como sistema evolutivo tem pouco tempo que está aí na vida de todos nós. E queremos espalhar, queremos expandir cada vez mais. Então, por que essa atitude de continuar facilitando, de perseverar na facilitação? E assim que passou a pandemia, a gente já procurou um local. Antes da pandemia, nós tínhamos 2 grupos. Tínhamos um grupo que funcionava no Espaço SER, que era um espaço que ficava aqui também, no final da Sanorte. Aí tivemos esse grupo durante aproximadamente 6 meses, depois chegou a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, a gente interrompeu o presencial, obviamente não podia ser presencial, aí, tá mas continuamos no virtual. E aí a Cláudia falou, e foi... A Cláudia que dançou com a gente no virtual disse que foi fundamental para a manutenção do meu equilíbrio. Eternamente gratas a vocês. Muitas. Joia, obrigada, Cláudia, pela fala. Claudinha falando de BH. Que bom que a gente nesse momento estava junto. Sim. Da forma possível. E como o afeto, ele atravessa a distância. Sim, né? sim, ele dá um jeito de juntar a gente. Né? De juntar, E a Zaira, que também está aqui, a Zaira também está aqui na roda e que dançou antes com a gente, antes da pandemia no presencial, lá na... E depois durante toda a pandemia. Durante toda a pandemia, dançou com a gente na nossa roda, no virtual. Ela é uma amiga muito querida, amigos muito queridos e amados. Você também, sim. Zaira. Então, Cláudia, eu vou te contar uma coisa. Eternamente grato a vocês também, porque foi fundamental para a manutenção do nosso equilíbrio. Do nosso equilíbrio, de todos nós. Sem dúvida. De todos nós. Então... Foi um período sim, muito, muito desafiador para toda a humanidade, e a biodança contribuiu muito, muito para que a gente se mantivesse assim, vivo e com energia, com vitalidade, com esperança em dias melhores que já chegaram e estão aqui entre nós. Então o desejo é esse, expandir o mais possível a biodança
e é o que nós estamos fazendo. Agora estamos fazendo também por esse canal virtual, né? Com nossas lives, é o que todos nós queremos. Nós facilitadores sempre queremos isso. Isso. Tem mais perguntas? Não, Será? não tenho mais perguntas. Também estamos chegando já no nosso tempo da nossa live. Então. E é isso. E uma alegria encontrar aqui a Claudinha, a Zaira, a Sandrinha, o Fabrício, Ana Laura, todos vocês são muito queridos. E os convidados que sempre as pessoas chegam. que foram chegando. A Célia aí, que chegou aqui, o Eduardo. Shirley. Eduardo entrou da Argentina, meu querido amigo Eduardo. Luana. Sim. Marlene, que entrou de Salvador, Isso, querida. Marlene querida, viu? Dança mais, que não sei de onde é. Um abraço para todos, um carinho muito, muito grande para todos vocês. Boa noite. Quem não conseguiu assistir toda a live, lembre que sempre ficam gravadas. Amanhã vai estar gravada aqui no nosso perfil do Instagram, no Facebook e no nosso canal. E também no nosso canal do YouTube. Ela fica gravada na íntegra e lá no nosso canal no YouTube tem outros conteúdos, outras lives, sim, outras tem recortes, entrevistas. mais trechos mais curtinhos, que é mais fácil de ver, mais rápido. Aproveitem bastante esses conteúdos e assinem o canal. Clique no sininho para receber as notificações. E se você gostou, dá um like. Um like. É isso. Gente, então, um ótimo final de semana a todos. Obrigada pela participação. Beijo no coração. Ficamos aqui.